Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Simonato Cidadania e vim trazer um novo vídeo para vocês. Bom, hoje eu vou falar especialmente para aquelas pessoas que desejam começar o seu processo de reconhecimento de cidadania italiana em 2023. Bom, por que eu achei importante gravar esse vídeo? A gente já tem outros vídeos falando a respeito, só que referente aos outros anos. Resolvi gravar novamente esse tema, principalmente falando agora em 2023, por conta de dois motivos especialmente. Um deles é devido à mudança, à alteração do local de julgamento para aquelas pessoas que têm o interesse de fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania através do tribunal italiano. Esse formato de processo é para aquelas pessoas que elas desejam continuar morando no Brasil, continuar com a sua vida corriqueiramente e aí fazer, entrar com o processo pedindo reconhecimento de cidadania no tribunal italiano. Nesse formato, a pessoa não precisa sair de casa para poder fazer o seu reconhecimento de cidadania. É só ela contratar uma empresa, fazer o seu processo e o reconhecimento é feito através de um julgamento, nos tribunais competentes. Anteriormente a 2023, nós tínhamos os julgamentos, eles eram centralizados no Tribunal de Roma. Porém, em meados de 2022 e agora, podendo falar com maior propriedade, em 2023, os julgamentos estão ocorrendo nas províncias dos italianos, ou seja, se o seu italiano nasceu na província de Torino, o julgamento do seu pedido de reconhecimento será feito na província de Torino. Se nasceu no Vêneto, vai ser julgado no Vêneto. Com isso, com essa descentralização, a gente conseguiu um avanço nas filas, ou seja, hoje um processo de julgamento, um julgamento de reconhecimento de cidadania italiana, ele está levando aproximadamente um ano e meio, mais ou menos. Então você ingressa contratando uma empresa de cidadania lá no Brasil, faz ali a sua pasta, depois ingressamos aí com o pedido de reconhecimento feito no tribunal. E aí o seu processo vai ser julgado ali dentro da província. Só estou dando uma pincelada para vocês entenderem. Aqui no canal tem outros vídeos que falam do formato do processo, para você entender melhor, tá? Então, quis trazer esse tema para dizer que talvez agora em 2023 é um dos momentos mais propícios para você iniciar a sua cidadania. Por quê? Porque teve essa alteração de lei, e aí a descentralização dos julgamentos. Logo, os processos estão levando menos tempo, ou seja, se você ingressar com o seu pedido agora, vai levar menos tempo para você ser reconhecido cidadão italiano e você não vai precisar sair da sua casa. Basta contratar uma empresa para fazer esse processo. Outro ponto importante da gente mencionar é que recentemente um senador, o Mena, ele ingressou com um pedido no Senado falando que gostaria de alterar o formato, ou melhor, alterar a lei referente à cidadania. Nós aqui da Simonato, a gente está muito tranquilo com relação a isso, porque é muito corriqueiro que anualmente ocorra, pedidos de projetos de leis nas câmaras de Senado e deputados da Itália, falando sobre a cidadania. O projeto do senhor Mena, ele traz um texto bem complexo, um texto que confunde um pouco cidadania por sangue de cidadania por solo, E nós entendemos que esse projeto provavelmente não vai seguir adiante, porque ele é primeiramente inconstitucional, A cidadania italiana é um direito de sangue que nós temos, então você é italiano desde a sua concepção, e aí a lei diz que não pode retroceder, um direito não retrocede. Logo, se você é italiano a partir da sua concepção, não existe nenhuma lei que vai trazer de volta, ou melhor, retroceder o seu direito ao reconhecimento de cidadania italiana. Porém, obviamente, é importante salientar mais uma vez, um senador tentando mexer na lei referente à cidadania, porque hoje nós temos uma tranquilidade muito grande, porém, pode acontecer sim de ocorrer pequenas mudanças e de repente alguma dessas mudanças pode esbarrar no seu direito ao reconhecimento de cidadania italiana. Apesar de ser muito difícil,
é importante a gente falar que sim, anualmente a gente vê senadores, deputados querendo mexer no nosso direito de sangue, tá? Nós, como eu disse, estamos tranquilos com relação a isso, porque é um projeto mal elaborado, é um projeto que é inconstitucional e é um projeto que quer fazer com que a lei retroceda, né? E infelizmente não tem como retroceder, porque nós somos concebidos italianos e já nascemos italianos, tá? Porém, é importante salientar esses dois pontos importantes agora em 2023 para dizer mais uma vez para você, não perde tempo. Se você tem o direito, pega o seu direito, faz o seu reconhecimento e aproveita, né, que no momento tá tudo tranquilo e tá tudo correndo muito mais rápido do que o comum, tá? Bom, dito isso, agora eu vou falar rapidinho sobre o vídeo, que é o tema que a gente veio trazer aqui. Como começar, né? Como começar a sua cidadania em 2023? O primeiro passo para você começar é você começar a conhecer a sua história. Então, você deve procurar os mais antigos das suas famílias, os mais velhinhos, tios, avós, né? O máximo que você conseguir de informações com essas pessoas mais velhas sobre a sua linhagem. Feito esse estudo, feito essas descobertas junto com as pessoas mais velhas da sua família, você começa de você para trás, tá? Você começa caminhando dos seus documentos para trás. Então, eu sugiro que você faça emissão da sua certidão de nascimento e casamento. Depois você vá para o seu pai ou para a sua mãe, né? Dependendo de quem for o seu descendente, e busque nascimento e casamento deles. Depois você caminhe um pouco mais para trás e chegue até os seus avós, tá? E busque também nascimento e casamento dos seus avós. Reunindo essa documentação, tudo no formato inteiro teor digitado, você consegue reunir a maioria de documentos possíveis. Se você conseguir chegar em bisavô, melhor ainda, nem que seja óbito, né, e casamento ali, tá? Porque com essas certidões, se você de fato não conseguir caminhar para trás o suficiente até chegar na informação de onde nasceu e casou o seu antenato, é possível que você possa contratar uma pesquisa genealógica, tá? Com a Simonato ou com qualquer outra empresa, para poder levantar os documentos que faltarem, tá? E aí, depois de levantar essa documentação, emitir, tá? Então, feito o estudo com os familiares mais velhos, depois reunindo o máximo de documentação que você conseguir, tá? E depois, se precisar de uma pesquisa, contratando uma pesquisa para achar de fato a origem italiana, né? O nascimento e o casamento dos italianos, é que você pode estar mais abraçado e mais tranquilo. Por quê? Feito isso, você já reuniu a documentação. E isso é o primeiro passo. Reunindo a documentação, você vai emiti-los todos no formato inteiro teor digitado. E aí é o momento em que você procura uma empresa idônea, tá? Para poder começar a trabalhar na sua pasta. Por que começar a trabalhar na sua pasta? Um processo de cidadania, ele é um processo extremamente detalhista e extremamente complexo. Então, quando nós reunimos a documentação, e você pode fazer isso, quando você reunir as suas documentações, todas no formato inteiro teor digitado, você faça uma leitura delas e você já vai notar que existe divergências. As divergências que são aquilo que, durante anos e anos no decorrer das gerações das suas famílias, foram sendo alterados e mudados e às vezes tem informação até errada de fato, tá? Então, reuniu a documentação, fez uma leitura, identificou que tem divergências, lembrando que para fazer essa identificação é preciso que você já tenha o documento italiano em mãos junto com os documentos brasileiros, tá? Porque você vai partir sempre da origem. O documento que originou a sua família é o documento de nascimento do seu antenato, né? Do seu italiano ou da sua italiana, tá? A partir daí, né, se houver essas divergências que eu estou falando, e em 99% dos casos existem, você precisa, né, fazer os processos de análise de certidão, retificação das certidões, reemissão das certidões com averbação da retificação, tradução, apostilamento, só aí a sua pasta vai estar pronta. Então, por isso que eu digo que a parte mais importante é reunir os documentos. Reunir os documentos, contratar uma boa empresa para que essa empresa faça uma análise técnica das suas certidões, identificando
os erros e divergências. Depois disso, você vai fazer uma ação de retificação para pedir para que o Ministério Público conceda as retificações, que muitas vezes são retificações mais complexas, e essas retificações o cartório não faz, só faz erros simples, tá? Depois disso, vai ter a emissão das novas certidões com a averbação das retificações, e só aí a sua pasta está pronta para poder fazer tradução, apostilamento e seguir para a Itália, né? Se você tiver contratado a Simonato, segue para o nosso escritório lá na Itália. Nossos advogados fazem montagem e estruturação da sua ação. Feito isso, é feito o depósito no tribunal, né? Nos tribunais competentes. Após o depósito, um juiz retém o seu processo, faz uma análise e depois disso você está, vamos dizer assim, pré-reconhecimento de cidadania, né? Está com tudo previamente pronto para o juiz fazer, na data da audiência, a sentença, proferindo ali o reconhecimento da sua cidadania italiana, tá? Esse, gente, é o formato, como eu disse, do processo judicial, que é o processo que hoje a gente entende que ele é um processo mais tranquilo para ser feito, principalmente pelo fato de você não ter que se deslocar, né, não ter que morar na Itália, não ter que esperar a fila de consulado e tudo mais, tá? Então, quer começar o seu processo? Esse ano, primeiro passo, fale com os mais velhos, depois reúna a documentação, caminhe para trás, chegue ao máximo de documento possível. Se chegar ao italiano, perfeito, se não, faça uma pesquisa genealógica. Depois disso, contrate uma boa empresa para fazer a análise técnica das suas certidões, depois a retificação, tradução, apostilamento e ingressar com o seu pedido lá na Itália, tá bom? Basicamente, é dessa forma que desenrola o processo. Então, perceba que são vários passos, por isso que eu digo que é um processo muito complexo, tá? É importante que você contrate sim uma empresa para fazer o seu reconhecimento de cidadania, uma empresa idônea, competente e que saiba do que está fazendo, tá? Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no nosso canal se não for inscrito, clica no sininho, dá um like pra gente, segue a gente lá no Instagram e não se esquece que com a Simonato é preto no branco. Um bacione!